Meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, professor e escritor de livros de prática jurídica. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas ideias que eu tenho a respeito de contestação da ação de investigação de paternidade. Costumo dizer que contestar a ação de investigação de paternidade é uma das coisas mais fáceis que tem. Talvez seja uma das ações mais fáceis que tem de contestação. Não sei se você sabe, mas como regra, o ônus da prova cabe a quem alega. Ora, se a mulher, no caso a criança, representado normalmente pela mãe, entra com uma ação de investigação de paternidade, alegando que você é o pai do filho dela, cabe a ela fazer a prova, ou seja, ela tem que provar que você é o pai. Normalmente isso se faz por meio de um exame de DNA, mas o que é relevante aqui é que cabe a ela provar que você é o pai. Ou seja, você está na confortável situação de simplesmente dizer não. Olha, não sou pai. Não interessa, inclusive, se você manteve ou não relação sexual com a mãe do autor. Porque mesmo que você tenha tido relações sexuais com ela, isso não significa que você seja o pai da criança. Então você não precisa nem negar que teve relação sexual com ela. Eu digo isso porque eu vejo alguns colegas advogados que quando vão fazer a contestação desse tipo de ação, negam às vezes uma relação sexual que é conhecida, que aconteceu, mas eles fazem questão de negar que tiveram um relacionamento sexual. Eu já vi um advogado até uma vez dizer que era impossível que o réu fosse o pai da criança. Eu fiquei imaginando impossível por quê? Se ele é homem, se ele manteve eventualmente uma relação sexual com aquela pessoa, ele pode ser o pai. Mas eu entendo o que o advogado quis dizer. Ele quis dizer que o cliente dele tinha certeza de que não era o pai. O que também é um absurdo. Como é que ele vai ter certeza? Na verdade, no que diz respeito à paternidade, nem mesmo a mulher tem certeza de quem é o pai, Eu já vi dezenas de casos de que a mulher estava convicta que o pai era um, quando na verdade o pai era outro. Então, nem mesmo a mulher sabe. Isso quer dizer que o homem tem o direito de ter dúvidas, Ele tem o direito de questionar, em tese. Essa dúvida dele pode até não ser razoável, mas não é porque ele manteve relação sexual com a mulher que ela não teve relação com outra pessoa. Então ele tem o direito de duvidar, A gente sabe quem é a mãe porque a criança sai de dentro dela, mas quem é o pai, só Deus sabe. Como eu disse, às vezes nem a mulher sabe quem é o pai. Mas essa dúvida não quer dizer que o homem tem um direito, como se vê em muitas contestações, que ele tem o direito de agredir a honra da mulher, que seja necessário agredir a honra dela. Ela transou com não sei quantos homens, ela fez isso, ela fez aquilo. Esse é o tipo de acusação totalmente desnecessária, mas totalmente, sobre todos os pontos de vista, ela é totalmente desnecessária. Para você negar a sua paternidade, a mulher não tem que ser uma sem vergonha, Basta que você diga que não é, cabe a ela provar, o exame de DNA vai provar se você é ou não é. Então, como eu disse, você não precisa atacar a honra da mulher para deixar claro o seu ponto de vista, ou seja, que você duvida que você seja o pai. Você não precisa atacar a honra dela.
Basta que você, de forma categórica, observe que, olha, eu tenho dúvidas, eu entendo que não sou o pai dessa criança e eu espero a realização do competente exame para se verificar se eu sou o pai, se eu não sou o pai. Como eu disse, não é necessário que o advogado, ou por iniciativa própria, ou por orientação do cliente, se demore a fazer acusações contra a mãe do autor. Como eu disse, uma simples negação em relação ao pedido de paternidade é suficiente. Normalmente, a ação de investigação de paternidade envolve também, hoje em dia, além do pedido do reconhecimento da paternidade do réu em face do autor, envolve também um pedido de alimentos, envolve também um pedido de definição de guarda e de visitas daquele filho. Então, não obstante você entenda que você não é o pai da criança, é conveniente que você também, não é só conveniente, na verdade é necessário, porque se você não se manifestar sobre isso, vão acabar ocorrendo os efeitos da revelia, ou seja, se você não impugnar o pedido de alimentos, o juiz vai entender que você concorda com o pedido na forma como foi feito. Então, além de negar que você seja o pai, você precisa também observar e responder, né? Fazer as observações que você tem sobre o pedido e responder o pedido de alimentos, falando sobre a sua capacidade financeira, né? E nesse ponto, o meu ponto de vista é de que você procure ser sincero, né? Exponha para o juiz, porque a lei diz que a pensão alimentícia deve ser fixada nos limites da possibilidade de quem está obrigado e das necessidades daquele que pede. Então o juiz vai analisar esses dois pontos. Quais são as necessidades da criança e quais são as suas possibilidades. Outra questão que você tem que ficar atento é que a jurisprudência entende que a ação de investigação de paternidade, ela apenas reconhece uma situação que já existia desde o nascimento. Isso quer dizer que se a ação for julgada procedente, ou seja, se for reconhecida a sua paternidade em face da criança, você vai ter que pagar a pensão desde a citação. Uma ação dessa, às vezes ela demora 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, dependendo do estado, do local onde ela acontece. Ela costuma demorar bastante. Ou seja, e quando for eventualmente reconhecido que você era o pai, né? Você sempre foi o pai, a sentença apenas reconhece que você sempre foi o pai, você vai ser condenado a pagar a pensão desde da citação. E é importante que você esteja atento a essa questão, porque pode haver um custo, e um custo alto em relação a isso. A minha recomendação nesse caso é que você já faça uma poupança visando eventualmente pagar e quitar essa pensão que vai ficar, como eu disse, sendo devida desde a citação, né? E normalmente é uma pensão que não gera, né, no seu total o direito de prisão, né? A execução não leva à prisão, só os últimos 3 meses. Mas se você não quer ficar com essa dívida e com essa pendência, é bom você já se precaver e ir guardando, fazendo uma poupança para poder arcar com esses custos que vão acabar vindo e não são poucos. Você pode levantar também a questão da guarda e do direito de visitas em relação ao seu filho, desde que seja confirmada a paternidade. Então, o que eu tinha a dizer sobre o tema é isso. Lembrando a você que para contestar a ação de investigação de paternidade basta negar, o ônus da prova é da parte. Não esqueça de se manifestar a respeito também de eventual pedido de alimentos. Não esqueça também de falar sobre a guarda dos filhos. Se você tem mais alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.